Louvamos-te, ó Deus, pelo nome de Jesus, que por nós pecadores foi morto na cruz. Aleluia, toda glória, te rendemos sem fim. Aleluia, a tua graça, imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, a teu Filho que amou, que foi morto, mas vive, Supremo Senhor. Aleluia, toda glória, te rendemos sem fim. Aleluia, a tua graça, imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, pelo Espírito luz, que nos tira das trevas, já Cristo conduz. Aleluia, a toda glória, te rendemos sem fim. Aleluia, a tua graça, imploramos, amém. Ó, vem nos encher de celeste fervor e fazer-nos fluir teu afável amor. Aleluia, a toda glória, te rendemos sem fim. Aleluia, a tua graça, imploramos, amém. Vamos convidar a igreja a se colocar em pé e vamos orar ao nosso Deus. Restaure o coração do nosso diácono Anderson e ele se colocando todos os membros da nossa igreja, o trabalho que está sendo feito, o trabalho de domingo e também os enfermos da nossa igreja. Oremos. Pai querido, Pai eterno, muito obrigado, Senhor, por ter a tua casa nesta manhã de domingo, no primeiro dia da semana. Sentimos a alegria no coração de aqui estar e a tua paz nos trouxesse aqui, ó Deus. Nos faz, Senhor, ter culto em uma escola bíblica dominical na tua presença, Senhor, que possamos aprender da tua palavra, nos alimentar, sentir o teu ensinamento em nossas vidas para que possamos nos tornar cristãos melhores a cada dia que passamos, ó Deus, a cada dia que estamos aqui na terra, que possamos refletir conforme o Senhor vai nos mudando e nos transformando à imagem e semelhança de Cristo. Senhor nosso Deus, nós colocamos também os departamentos da nossa igreja em tuas mãos. Cada departamento minuciosamente vai cuidando de cada um, Senhor, vai dando discernimento, sabedoria aos líderes e também aos componentes, Senhor, desses departamentos, para que o trabalho da tua obra, Senhor, possa ser bem realizado e que possamos estar propagando, Senhor, este evangelho a outras pessoas, que eles possam, Senhor, ter a semente plantada em seus corações, para que o teu Espírito Santo faça a boa obra, Deus. Pai querido, Pai eterno, também entregamos em tuas mãos, já sabendo que o Senhor tem cuidado de cada um dos enfermos da nossa igreja, de cada um dos enfermos também que se encontram, Senhor, no leito do hospital, dos teus servos, e aqueles que não teus servos, que ainda não são teus servos, Senhor, que aqueles que estão ali nos hospitais, que já te conhecem, possam pregar o Evangelho da salvação, o Evangelho de Jesus Cristo, a vida daqueles que ali também se encontram, Deus. Pai querido, Pai eterno, nós te agradecemos por tudo, abençoa a dirigente que está à frente da Escola Bíblica Dominical nesta manhã, em Socorro, vai alegrando o seu coração, dando saúde, capacidade para estar, Senhor, à frente do teu trabalho. Abençoa também o pastor Manuel, a Deus, vai dando força a ele, vai dando sabedoria ao Pai, para que ele possa cada vez mais produzir esses ensinamentos que ele tem produzido através do que o Senhor tem colocado em seu coração, para que possamos aqui, Senhor, aprender da tua palavra, debater, discutir no bom sentido, Senhor, para que em cada dia possamos estar ruminando aquilo que o Senhor tem preparado para a vida de cada um de nós com ensinamento. Tudo isso nós te pedimos, nós te agradecemos,
Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, aquele que vive e reina hoje para todos sempre. Amém. Amém. Ainda em pé, vamos abrir nossas Bíblias. No livro de 1 Timóteo, capítulo 6. 1 Timóteo, capítulo 6, nos versículos 3 ao 18. 1 Timóteo, Capítulo 3 ao 19. 1 Timóteo 6, capítulo 3 ao 19. Se expressa assim a palavra do nosso Deus. Se alguém ensina alguma coisa, alguma outra doutrina, e se não conforme com as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas e palavras das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins, suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com o que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. Mas o que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e na ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência e a mansidão. Milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boas confissão diante de muitas testemunhas. Mando-te diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu testemunho de boa confissão, que guardes estes mandamentos sem mácula e repreensão até a aparição do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que tem ele só a importabilidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Que façam bem e enriqueçam em boas obras, repartam de boas
repartam de boa mente e sejam comunicáveis, que entesourem para si mesmo um bom fundamento para o futuro e para que possam alcançar a vida eterna. Amém. Que o Senhor Deus possa nos fazer nos entender e aplicar essa porção livre em nossos corações, poder sentar. Vamos louvar a Deus com o hino 139, dia do Senhor. Já passou o Senhor guiou-nos bem, o seu povo se lembrou, que unidos bênçãos tem, é do céu o dia melhor, de descanso e de louvor, vimos que tem de perdão. Senhor, nosso Deus, nosso Pai amado, nós te agradecemos, Deus, por mais uma semana que nos concedesse. E te agradecemos, ó Deus, pelo primeiro dia da semana que podemos estar aqui reunidos para estudar a tua palavra e louvar o teu santo nome. E rogamos, ó Deus, em nome de Jesus, que toma, Senhor, nas tuas mãos todas as autoridades compostas em nosso país, Pai amado. Age, Senhor, na vida de cada um desses, Pai, teus servos, que colocasse no poder, para que possa, Pai amado, esteja administrando o país para a melhora, Senhor, do teu povo. Toma nas tuas mãos também, Senhor, todos os enfermos da nossa igreja, todos ao redor de cada um deles, e age, Senhor, na vida dos teus filhos e a tua vontade. E pedimos também, Pai amado, por aqueles que não puderam chegar até aqui, por tu sabes, Deus, os seus problemas. E concede, Senhor, a oportunidade para que eles possam estar aqui junto conosco, louvando, estudando e cultuando o teu santo nome. Sei como teu servo que vai trazer o estudo, toma nas tuas mãos, sei que a tua filha que está aprendendo esse trabalho, abre as nossas mentes para a tua palavra. É em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém.
Deus. Hoje nós estamos no 6º capítulo, que é a negação da declaração por amor ao poder e à honra. Textos básicos: 2 Coríntios 12, 9, 1 Timóteo 1, 17, Salmo 23, 4, Apocalipse 3, 17, Mateus 23, 2 e 1 Pedro 5, 6. Começamos na semana passada esse estudo e nós paramos na expressão: é só o poder de Deus que aperfeiçoa nas fraquezas. Isto quer dizer que os fracos que estão em Deus, ou seja, aqueles fracos que estão sob a graça de Deus, são os poderosos. Não é fácil entender essa expressão e aceitar. Fracos, poderosos. Esse pensamento já existia antes, muito antes, quando o povo de Israel estava preso no Egito. E quando veio as pragas, a anunciação, o rei, o sacerdote e o povo pensavam: como é que um povo fraco desse, povo escravo, Deus de povo escravo, vai ter poder de tirar esse povo daqui, como está dizendo? A mesma situação acontece conosco em firma, em trabalho, em estudo. Nós somos olhados como fracos, e isso nós temos que demonstrar. Por quê? Porque os fracos são humildes. Os cristãos sempre são humildes e devem ser. E com essa aparência, essa maneira, essa estrutura de vida de humildade, o povo pensa que é fraco. E às vezes nós vemos as pessoas conversar, quando vê uma pessoa pobre, dizer é muito humilde, que não é a mesma coisa. Pobre é humilde, é uma pessoa humilde, é diferente. Humilde é uma coisa, pobre é outra. Porque pode ser pobre e ser exaltado, e pode ser rico e ser humilde. Então, mas o povo de Israel era um povinho, é um tiquinho de gente, até que a Bíblia nos fala a respeito dessa expressão, quando diz: não tem mais pequeno rebanho, porque o Senhor resolveu cuidar de vocês. Então é a mesma coisa para nós. Eu fico observando as estatísticas dizendo que o Evangelho está crescendo, que o mundo gospel está explodindo, em crescimento. Eu fico preocupado. Será que é crescimento ou é inchaço? Quando nós éramos humildes, ou nos sentíamos um povo pequeno, nós tínhamos muito mais ímpeto de trabalhar, de dar testemunho, de evangelizar. Quando nós estamos já com um grande número que está chamando a atenção dos políticos, que está indo para perto dos evangélicos para ganhar eleições, nós já não somos como éramos antes, porque acredito que perdemos um pouco da nossa humildade. Quando chegava alguém na igreja, é um médico, é crente, é um médico, era a coisa mais difícil. É um advogado e é crente, era difícil, porque ele não se considera humilde. E ele acha, alguns ainda acham que é desonroso estar no meio de pessoas simples. E por isso tem profissionais graduados que só vão para a igreja grande, não vão para a igreja pequena, porque o povo é simples. Quando isso estiver na mente deles, eles estão deixando de honrar a Deus por causa da exaltação, por causa do amor, a honra e o poder. Um médico, um juiz, um ministro não pode ser membro de uma igreja, porque vai ouvir instruções de um pastor que às vezes nem curso de teologia tem. Não, e o que é que pode sair dali?
Eu contei aqui para os irmãos, e todo seminarista também é orgulhoso. Não aprende e desaprende. Quando estávamos na última aula de homilética, o professor convidou um pregador, não sei se era pastor, não sei se era diácono, não sei nada, convidou um pregador. E nós estávamos lá na sala da capela, e a sala foi feita na capela. Estávamos nós sentados na capela, aí daqui a pouco o professor entra com o pregador. Aí o pregador, todo mundo olhou assim e disse: o que esse homem tem para trazer para a gente? Paletózinho abarrotado, feito em casa, pequeno, ainda puxava, mancava uma perna. Esse homem vai trazer o que para a gente? Quando o homem começou a pregar, e pregou, todo mundo de cabeça baixa. Porque palavra pura e poderosa, que nem o professor trouxe, nenhuma culto, no tempo aula de culto de homilética, nenhum pregador trouxe isso. É porque nós somos forçados, temos tendências, forçados não, temos tendências de olharmos o que é aparente. E a humildade não vê isso. A humildade segue o que Paulo diz, que nós devemos considerar os outros superior a nós mesmos. Como aquele homem mostrou que era superior a todo seminarista junto. E nenhum seminarista deu alguma elogio para ele. E depois nós tínhamos lá não sei se tem ainda, uma mangueira bem forte que fizeram uma mesa aí em redor e a gente chamava a roda dos escarnecedores. E a gente sentou na roda e começou a conversar. Todo mundo entusiasmado como aquele homem se portou e falou na aula de homilética. Todos nós com um olhar de exaltação. Vimos a pessoa mal trajada, aparentemente sem muito estudo. Nós tomamos posições de achar que ele não é nada, não tem nada para trazer para a gente. Mas aí nós nos enganamos. Primeiro, nós temos que saber que a honra e a glória é de Deus. Eu sei que Deus nos honra, mas Deus só honra as pessoas que podem ser honradas por Ele, que vivem a humildade. Quem não vive a humildade não pode ser honrado por Deus, porque se Deus honrar, vai prejudicar a vida dele, vai ficar insuportável. Então Deus só honra quem se humilha. Não é humilhar-se a Ele, não. Como alguém pensa que tudo que Deus vai tem que estar humilhado, deitado, arrasado aos pés de Deus. Deus não quer isso, não. Ele nos chama de amigo. Então Ele quer a gente junto dele, sentado, conversando, andando, segurando a mão, atravessando uma ponte. Deus quer isso. Deus não quer ninguém afundando na sua palavra e na sua presença, não, como fez Pedro. Ele quer levantar a gente. E só pede: socorre-me quem é humilde. Quem não é humilde se afoga na sua exaltação. Então, quando nós somos humildes, nós temos força. É isso aí. Os humildes, aquele que ninguém pensa que não é nada, que não tem poder nenhum, nós vemos isso até na história de cidade bíblica. Mulheres que ninguém pensava que era nada, como Císara, como Ruth, como Noemi, fizeram ato de espantar. Por quê? Não porque ela era exaltada, mas porque eram amiga e trabalharam em nome de Deus e pela graça de Deus. E se nós fizermos isso pela graça de Deus, então nós seremos elevados pelo próprio Deus e caído
pelas nossas próprias consciências carnais. Não devemos crescer a ponto de sermos maior do que qualquer pessoa que seja. Isso é exaltação carnal. E a humildade é uma das grandes reservas de quem não é vencido pelo poder. Não, porque eu sou isso, eu sou aquilo, e alguém tem que me respeitar, porque eu sou isso, aquilo. Respeitar é um dever de todo mundo, respeitar quem quer que seja. Principalmente, que às vezes eu vejo, e admito de respeito, quando alguém está falando de Deus e outro está duvidando do outro, você tem respeito a quem? Não, a quem Deus colocou e a própria palavra de Deus. Isso é falta de humildade e isso é uma exaltação. As pessoas se acham em condições de contar os acontecimentos da sua vida na hora do culto para outra, então está tirando o tempo de Deus, que era dessa pessoa, para falar coisa que poderia falar normalmente na praça, depois no fim do culto, mas falar na hora do culto, na hora da pregação. Então, e na hora que tem alguém cantando, ou a pessoa que está participando do culto fica até desconfiada, está falando de mim, está achando o canto bonito, está reclamando. É postura de quem é humilde, é observar até o erro. A cultura de quem é humilde pode conviver com as pessoas que erram e não criticar, não acusar, não condenar. Deixa que Deus vai levantar alguém e vai falar naquilo para instruir aquela pessoa. Se ela não quiser, porque não é de Deus. Então, querer ser maior, porque é o pregador da noite, é coitado. Querer ser maior, porque é o dirigente da igreja, é um coitado. Querer ser maior porque é o pastor, é um coitado. Nós somos iguais diante de Deus. Somos iguais e qualquer coisa de querer ser maior do que alguém, isso é exaltação. E por isso o texto diz assim: as pessoas que estão em Deus, ainda sendo aparentemente fraco, é forte. É o que Paulo quis dizer quando falou: quando eu estou forte, eu sou fraco. Aí alguém diz: como é que pode isso? Claro, quando ele é forte para si, é fraco para as coisas de Deus. E quando ele é fraco para si, é forte para as coisas de Deus. Que o que é mais interessante na vida cristã é o crente ou o Senhor do crente? Aí nós temos que decidir. Às vezes, não, em palavras nós dizemos: é o Senhor, é o Senhor, é o Senhor. Mas na hora da prática, sou eu. Porque comigo não é assim, eu não posso ouvir isso. Falou, ouve, bateu, recebe. Isso aí é o eu. Mas o amor, a declaração, não fugir da declaração, é ouvir o que Cristo disse: se alguém te bater numa face, oferece a outra. É fácil? Não. Mas muita gente já passaram por isso e não deixaram de ser forte. Se alguém quiser tirar o vestido, teu manto, deixa também levar a túnica. Dá a quem te pede. Isso quer dizer tantas coisas boas como as coisas que você pode dar e as que você não pode. Dá a quem te pede. Se nós não tivermos essa compreensão, a leitura diz que nós devemos fazer obras, fazer o bem, ajudar as pessoas, sem nenhuma exaltação. Não fazer isso com vanglória. Não dar um dízimo e dizer: eu sou o dízimo maior da igreja, eu dei isso para o vizinho, eu fiz isso.
Eu estava comentando com a irmã Dina e a irmã Miriam, dizendo assim, eu sou pastor desse tempo, desde 81 para cá, eu nunca fui pastor de elogiar aquilo que as pessoas dão para a igreja. Por quê? Porque às vezes as pessoas se sentem bem diante dos outros, porque deu, e isso não é bom para ela. E outra coisa, a Bíblia diz que quando nós demos uma coisa a alguém, com a mão direita, só demos à esquerda. E outra coisa mais importante, se eu elogio, glorifico alguém porque deu alguma coisa para a igreja, ela já recebeu a recompensa. Eu estou roubando a recompensa que Deus vai dar a essa pessoa por ter feito aquilo. Então eu não gosto de elogiar. Primeiro porque nós não estamos aqui para fazer elogio. E nós não temos condições de sermos elogiados em nada. Porque em tudo nós somos vencedores, mas também em tudo somos devedores. Então estamos aqui fazendo uma coisa que é obrigação de nossas almas. Agora, como nós amamos, nós transformamos a obrigação em devoção. Como é bom estar na casa de Deus. Como é bom trabalhar para Deus. Então, e fazemos uma coisa que nós também cumprimos o nosso dever, porque é para fazer e eu estou fazendo com alegria. Deus ama aqueles que ofertam com alegria. E essa oferta não é somente dinheiro, é tudo que é importante na sua obra. E ninguém é elogiado pelo que faz. Ninguém deve ser elogiado pelo que pratica dentro da igreja. Mas sim, porque um irmão está dentro da igreja e faz uma obra especial, não é o irmão. A igreja toda. Nós não somos membros isolados para fazermos isso. Por isso Deus chamou, como Paulo disse, chamou um para pastor, outro evangelista, outros médicos, outro presbítero, chamou um para música, outro para o canto, outro para direção, outro para pregar. Tudo isso não é somente um que está fazendo, mas a igreja. Nós somos parte de um corpo. Quando um irmão está pregando, toda a igreja está professando a palavra de Deus. Temos que imaginar assim. O irmão está cantando louvor e toda a igreja está cantando esse louvor. Embora alguém só saiba cantar com o corpo, mas como é digno, sublime, é cantar com a alma. O irmão está cantando com o corpo, com a voz, e nós lá no banco, sem abrir a boca, estamos cantando com a alma. Isso é respeito ao culto, respeito à presença de Deus. E é sublime, é especial. Nós usamos a nossa alma, o poder da nossa alma no culto ao Senhor. Essas coisas podem ser provadas sim, mas se a exaltação estiver, ou a pessoa estiver no trono da exaltação, não acontece, desaparece. A honra e o poder dos homens não podem aperfeiçoar ninguém. Aquele irmão canta muito bonito, aquela voz é deslumbrante, aquela voz nos eleva, aquele homem é um pregador extraordinário. Isso nada adianta para quem prega e para quem canta, porque é honra humana. O que é que deve acontecer para conosco quando vivemos isso? É orar para que esse irmão nunca se desvie, nunca mude a sua estrutura de cantar. É isso que nós devemos fazer. Esse é o elogio que a alma dá.
Senhor, abençoa essa vida, que ela permaneça cantando essa melodia que toca na alma. Esse é o desejo do cristão, e não elogiar, e às vezes até tomar partido. Ah, quem canta melhor é fulano de tal. Não, eu acho fulano de tal. Quem canta melhor é isso. Aí é partidaria, e divide a casa, e a casa dividida contra si mesmo não pode subsistir. Disse o Senhor Jesus. O texto acima nos confirma que o poder e só o poder de Deus aperfeiçoa na fraqueza. Isso quer dizer que os fracos que estão em Deus, ou seja, aqueles fracos que estão sobre a graça de Deus, são poderosos. Ninguém nos vê como os poderosos, mas nós devemos saber que somos poderosos. Mas esse poder não nos leva à exaltação. Somos poderosos porque nós temos a luz, nós sabemos o caminho, nós temos a vida eterna, nós sabemos as ações da salvação, nós vivemos pelo novo nascimento, então somos fortes. Nós somos fortes. Que o mundo nos veja fracos, porque a fortidão do mundo vai ser queimada, enquanto que a fraqueza dos cristãos será elevada até as nuvens, se encontrando com o Senhor. Então é bom ser fraco. Alguém quer levar você à briga? Não brigue não, seja fraco. Alguém quer dizer palavras fortes e desonrar você? Se preocupe não vá, não entre nessa, porque um ser poderoso honra você. Enquanto os homens querem desonrar a igreja, a ideologia cristã, Deus nos honra. Então vamos para frente, não somos nada e não queremos ser nada mesmo nesse mundo, porque o nosso reino não é aqui, é o que diz Obadias, levantai e andai, porque aqui não é o vosso descanso. Aqui pode nos humilhar, pode nos rejeitar, pode fazer o que for. Eu sinto mesmo que na aeronáutica, quando eu me formei em teologia em 85, eu trabalhei até 94, 9 anos. Eu dei entrada no diploma e até a minha saída não publicaram em boletim. E eu não fiz questão. Nas minhas alterações não existe de que eu terminei o curso de bacharel em teologia e tal. Não colocaram. Por que isso? Isso poderia me promover. Eu poderia ter saído da aeronáutica como major, no mínimo, major. Mas eu não fiz questão. Não vou criar questão. Está desrespeitando, mas Deus já me elevou. Pastor, Sim. essa semana passada tivemos uma experiência lá na empresa e um pequeno grupo, um pequeno rebanho se reúne antes da reunião que tem todas as semanas, tem uma reunião que fala sobre segurança, sobre o dia que vai acontecer, muitas atividades de risco, analisando o risco daquelas atividades. E antes dessas reuniões a gente tem um encontro bíblico, Vários irmãos, várias denominações se encontram aí. Eles me convidaram para a gente fazer uma palavra e nós levamos justamente a palavra fome e sede de Deus, de justiça, Bem-aventurados. Então nós seremos bem-aventurados quando sentirmos fome de Deus, sede de Deus, porque seremos fartos. Então, se a gente analisar o versículo ao contrário, quem não tem fome de Deus, quem não tem sede de Deus, Deus não vai dar fartura nenhuma. Quem não tem fome, não tem sede, então não precisa da fortaleza de Deus. Então, quando nós sentimos essa necessidade, quando nós temos essa fome de Deus, Deus nos farta com a sua força. Quem não tem fome nem sede é porque está com o estômago cheio.
E às vezes doente. É. E às vezes doente. A pessoa doente, ela não tem fome, tem fastio, se afasta até da convivência. Nós os cristãos temos fome e sede da justiça, temos, porque, primeiro, nós não devemos nunca colocar na mente que a nossa realidade é aqui. A nossa realidade não é aqui na terra. É uma realidade infeliz. Todos pecaram, destruídos estão da glória de Deus. Era uma realidade de morte e destruição. Mas Cristo reverteu esse quadro quando morreu e trouxe a vida e disse: todo aquele que crê em mim não morrerá, passará da morte para a vida. É uma outra realidade. Então, nós não vivemos mais a realidade da vida do nascimento paternal, material. Não vivemos mais essa realidade. Temos que conviver, de agir, porque senão seríamos androide. E tem pessoas que se tornam androide. Nós não somos androide. Tem crente que se fala e vive como androide. Nós não somos androide. Nós temos que ter relações humanas com crente, com não crente, quem quer que seja, porque todo mundo não é crente. Então temos que ter comunicação com eles, vizinho, colega de trabalho, colega de farda, colega de escola. Temos que ser, não somos androide, mas temos uma realidade que eles não têm, através da fé, que aqui não é a nossa realidade. Eu escrevi uma poesia que é A Estrela da Morte, que tem um verso que é muito interessante, que diz assim: não verei, falando sobre a morte. Ele disse que já viu a estrela da vida surgir em toda a amplitude do viver, mas agora está vendo lá no alto, no alvor da montanha, a estrela da morte. Ele disse que na estrela da morte não se assusta, não se assusta. E diz mais assim: não verei mais o mar, as campinas, nem as plantas exalantes, mas melhores coisas terei a amar do mundo dos viajantes. Então nós estamos viajando. Nós vamos ter coisas especiais lá para ver, que segundo Paulo são coisas tão inefáveis, tão espantosas, tão graciosas, que nós não podemos tomar conhecimento com a nossa capacidade humana. Então, a nossa realidade é essa. Nós não estamos vivendo aqui, mas estamos seguindo para o alvo. O alvo é Jesus Cristo. Seguindo para o alvo, vivendo e sabendo que as coisas velhas ficaram para trás. Nós vamos soltando as coisas velhas gradativamente quando nos aproximamos de Deus, porque nos sentimos menor e o cargo, o fardo do pecado é grande. A gente vai deixando e seguindo o caminho que é Jesus Cristo. Por quê? Nós não somos daqui. Nós temos que nos levantar e andar e nos aproximarmos de Deus. E isso só os humildes entendem. Só os humildes vão saber que a mansão, o lugar gracioso, bonito, importado, a honra da nação por ser um líder, um ídolo do povo, sabendo que isso nada é diante do que está prometido para nós. Então, a humildade. Eu mesmo não gostaria de ser nem uma pessoa que, onde chegasse, tivesse gente para tirar fotografia, para falar, entrevistar. Eu não queria de maneira nenhuma. Isso para mim não dava. Eu acredito que muitos irmãos aqui também não iam se familiarizar com isso. Honra humana. Não, só chateia.
A gente vê aí a vontade de ídolo, fugindo, vestindo roupa diferente, mudando tudo para não ser abusado pela roupa. Isso é honra humana, é isso. Agora a honra divina, porque Deus nos honra, a honra divina, a humildade que nós temos, Deus nos honra, Ele nos faz mais do que vencedores. Veja que aparente contradição, nos tornamos fracos, somos fracos, mas também nos tornamos mais do que vencedores. Não é contradição, não, é uma realidade que a nossa humildade, a nossa proximidade com Deus nos reduz no sentido deste mundo e nos eleva no sentido do mundo espiritual, do mundo da glória. Então, o que é que nós devemos fazer? Glorificar a Deus e buscar viver a humildade. E buscar a honra do mundo, de Deus, não do mundo. Procurar a honra pelo dever cumprido da nossa missão no reino de Deus, não apenas aqui. Aqui também, quando nós cumprimos a nossa missão com reverência, respeito e seriedade, nós estamos honrados também. Mas essa honra não é a honra que deve encher o coração do cristão. Mesmo sendo considerado fraco, ele é mais do que vencedor em todas as coisas. Se estiver em Deus e esteja sob a graça de Cristo, vivendo na humildade. Muito importante para cada alma entender essas coisas e viver isso, porque nada nessa vida abala um cristão que vive nessa situação. Embora Paulo diz que nós não somos abalados mais do que a nossa estrutura está para receber. E o salmista diz: ó Senhor, Tu não me deixa muito abalado. Não permita que eu me abale muito. Mas a fé acaba com o abalo, a humildade alicerça os pés na palavra e o coração e a alma voam para Deus. Não há estágio melhor nem mais importante na vida do crente. Não há. Se tem algum estágio maior, meu irmão sabe, eu quero saber o que é melhor do que isso na vida do crente. E por esta condição na graça, jamais negarão suas declarações de amor ao Senhor. Quem vive essas situações, o cristão, sobre a graça, jamais vai negar a declaração de amor ao Senhor. Por quê? Porque a graça nos mostra, nos dá condições de entender que tem coisas que são necessárias nós vivemos para sermos despertados da exaltação que aparentemente, ou consciente ou inconscientemente, nós vivemos. Exaltação inconsciente tem. Ritmo de vida deve ser analisado como um jornal diário. Ritmo de vida. E como nós não fazemos isso, às vezes a exaltação entra e nós não fechamos a porta. A graça nos cobrindo se torna um escudo. Quando o mal vem, é repelido. Quando o mau pensamento vem, é repelido. Às vezes nós vemos a Bíblia e não entendemos. O rei Davi, ele orando ao Senhor, diz: Senhor, veja que expressão,
Senhor, livra-me dos desejos da mocidade. Quando se pede, livra-me, porque a pessoa está sendo oprimida. Qual era o desejo da mocidade de um homem na época de Davi? O que foi que disse o pai dele, o filho dele, Salomão? O que foi que disse? Das delícias dos filhos dos homens, juntei para mim mulheres e mulheres. Então, o desejo da mocidade de Davi era justamente mais mulheres. Mas Davi tinha consciência disso. O que nós temos que saber é o seguinte, que vem na mente da gente, mas a gente tem que ter o conhecimento de que isso vai interferir na nossa relação graciosa com Deus. Davi viveu assim. E por saber que Davi era tão afeiçoado por mulheres, quando ele estava bem velhinho, pegaram virgens e botaram junto dele para aquecê-lo. É o que diz a história. E eu acredito que era o respeito humano. O respeito humano nos mostra e nos oferece coisas para nós pensarmos que aquilo é bom e é correto. Mas o respeito divino nos mostra outra coisa. E se nós estivermos na graça, essas vantagens, esses presentes de grego, esse cavalo de Troia, que o mundo tenta oferecer para a gente, nós vamos ter poder para rebater essas coisas. O conhecer a essência da graça de Cristo leva as pessoas a se realizarem como filhas, e toda a honra. Não, filha, conhecer a essência da graça de Cristo leva as pessoas a realizar como filhas de Deus. Elas entendem que só o Senhor, nossas almas, devem prestar toda a glória e toda a honra. Toda a honra. Aí tem o texto: ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja a honra e a glória para todo o sempre. Ao ler essa expressão, tem pessoas que dizem que é honrar somente a Deus, não ser feito Nabucodonosor, que não honrava o homem, não honrava Deus, não honrava ninguém. Não é isso que Deus quer na formação do cristão. Ele quer toda a honra e glória, deve ser na nossa mente, entender que vem dele. Que Deus pode levantar um mendigo e fazer rei, e pode pegar um rei e fazer um animal, comer um capim feito da Nabucodonosor. Agora, o que nós temos que saber é que Deus não se alegra com isso, e fazer do homem um animal, fazer do homem uma estátua de sal. Deus não se alegra com isso. Deus quer que os homens sejam honrados, mesmo se os outros homens não honrem, as outras pessoas não honrem, Deus honra. E somente Deus abrir a porta da salvação para quem quer que seja, Ele está honrando todo mundo. Todo ser humano é honrado por Deus. Agora, existe uma diferença que às vezes honra porque não salva a todos. Não, porque ele diz assim: aquele que forem dignos, existe uma dignidade para você ser honrado perpetuamente por Deus. Os discípulos chegaram ao mestre e disseram assim: ô mestre, nós deixamos mulher, família, casa e te seguimos. O que vamos ganhar na vida eterna, na vida vindoura? Eu acho que ele nem tinha essa convicção tanto de vida eterna, pensava no outro rei,
aqueles que deixaram casa, pai, mãe, mulheres, emprego por minha causa, receberão muito mais. Receberão coisas que vocês vão ver. É a mesma situação nossa. E quando vejo também os discípulos querendo poder e honra, quando saíram para evangelizar e voltaram cheios de glória, jubilantes, mestre, em teu nome fizemos isso, mestre, expulsamos demônio, curamos enfermos. E o Senhor diz assim: antes vocês devem se alegrar, não por ter feito isso, mas pelo vosso nome está escrito no livro da vida. Olha aí, não é fazer as coisas pregando, cantando, agindo, não é fazer isso. Isso é fruto decorrente de quem tem o nome escrito no livro da vida. Não queira honra por isso não, que Jesus quis dizer ao discípulo. Não queira elogio por isso não, mas você deve se elogiar e alegrar-se por ter o seu nome escrito no livro da vida. Então aqui, por que nós temos mais, queremos mais honra do que sermos filhos de Deus e termos aceitado Cristo como Salvador? Que mais? O que nós fizermos, isso não merece honra, ainda ficaremos devendo. O que nós, é o que Paulo diz: se tem amor para ser queimado, falar a língua dos anjos, e não ter amor a Deus, não ter consciência da salvação, é um signo. Se o corpo for queimado por ação e não tiver amor a Deus, não é nada. Então, a honra do homem, a honra das pessoas do reino de Deus, ela é injetada pela humildade, por não se exaltar pelo que faz, mas pelo que recebe. E o que é que ele recebe de Deus? Agora, o cuidado é não deixar que o seu utensílio, o seu vasilhame espiritual se encha de vontade e desejos humanos. É o que disse Davi: livra-me, Senhor, do desejo da mocidade. Não deixa que o meu recipiente espiritual de honra a teu nome, de louvor, se encha, ou seja, perturbado, misturado com os desejos da carne. E a gente não faz isso? Mistura a ação corporal com a espiritual, e às vezes destacamos a material e deprimimos a espiritual. Quando nós vamos cantar ou fazer alguma coisa na igreja pensando nas pessoas, eu vou pregar hoje, vou abafar. Eu digo isso porque eu já pensei, pequeno, jovem, vou fazer isso. Eu contei aqui com o meu primeiro ministério, nós fazíamos culto poético, culto com legenda, as pessoas chegavam, lá na cortina o título do culto, o boletim pastoral era o título do culto e a mensagem era o título do culto. E as pessoas que iam cantavam, oravam, entrar, não sair do tema do culto. As pessoas vibravam e eu dizia assim: comigo bem, eu sou maior. Coitado. Sabia o que dizia? No começo, teve que vir coisas contrárias para que eu aportasse no porto da humildade. Gostei de mim agora. Gostei de mim agora. E eu desci, gostei, muito bom. E as pessoas, muito bonito, muito bonito.
e vindo gente para a igreja, aumentando, muito bonito, muito bonito, seminarista, que é muito bonito, era bonito, mas era eu que fazia, não era. Acredito que houve inspiração também, mas eu admitia que era eu. Tem um drama aí que a gente vai fazer, tá, com a irmã diaconisa Rogéria, e eu acho que isso é tão interessante, importante e evangelístico que está havendo impedimento de realizar isso. A gente pensa, a gente não faz. É a volta do pecador. Na primeira vez que nós apresentamos esse drama poético, pessoas choraram. Eu não sei se era porque ela estava distante de Deus e o drama, ele leva tudo isso. O cristão se separa, vai para o mundo, se flagela fisicamente e espiritualmente e fica sentado nas praças, na rua, dormindo na rua, morando na rua. E nesse lugar ele meditava dizendo: hoje paro em minha vida e faço o balanço daquilo tudo que tenho feito, se andei numa estrada bendita ou no caminho de muito defeito. Nessa estrutura ele fica lamentando, aí aparece um cantor lá na parte de trás, canta com duas pessoas um hino, o pecador, de volta o pecador. Aí ele fica atordoado e pergunta de onde vem essa voz. E ele conversa mais, faz mais coisas, aparece o anjo então. O irmão lá fez até uma coisa interessante, pegou o extintor, abriu a porta, ele apertou o extintor, aí subiu aquela fumaça branca, aí o anjo apareceu. Aí o anjo diz para ele: levanta, pobre peregrino, o Senhor mandou te chamar. Aí, por causa da oração, leva o pecador, chega lá, o pecador, ele fala o anjo para o pecador. O locutor lá dentro também fala a respeito da Bíblia, é muito importante. E depois o anjo segura na mão do pecador e o conduz a uma porta com o nome céu. E quando chegam lá, canta o hino, porque belos hinos, canta outro, um pecador hoje voltou. E é interessante, pessoas que estavam no banco primeiro, nós estávamos atuando, viu que até a minha mãe chorou. Não sei porquê. Por que minha mãe chorou? Ela que crente, desde a gente criança ela é crente. Mas é porque tocou. Mas vamos lá. É o rei dos séculos. Aí a gente fica pensando, por que rei dos séculos? Séculos é 100 anos. Será que Deus é Deus apenas de 100 anos? Será que Ele aparece apenas de 100 anos? Será que Ele tem tempo para agir? Sabemos que nada disso que eu falei é real. São pensamentos. E por que nos séculos? Alguém quer ajudar a gente aqui? Por que nos séculos? Ora, ao rei dos séculos, rei, não é Deus, não é rei. É porque o reino humano, todo reino humano tem data específica para durar. Rei Salomão, rei Davi, rei Acabe, rei Manuel de Portugal, a rainha da Inglaterra,
passaram. Tem tempo determinado. Mas o de Deus, o Rei Celestial, não. Todos os séculos que vierem, Ele é Rei. Toda a data que se passarem, Ele é Rei. Nele não há interrompimento, porque Ele é mesmo dizer, Ele é o Rei eterno. Agora, imortal. Por que imortal? Vamos tomar a mesma direção. Todos os reis morreram. Não só morreram o poder dele sobre as pessoas, mas morreram também a própria vida dele. Morreram. E Deus não, porque Ele é imortal. Porque Ele é a vida. E sendo a vida, não pode morrer. E a vida e a morte são coisas antagônicas, que lutam um contra a outra. E Jesus Cristo já venceu a morte. Então, Ele é Rei imortal, invisível. Invisível. Esse texto aqui, ele clareia outros textos da Bíblia. Primeiro, Jesus também diz assim: ninguém jamais viu a Deus, ninguém subiu ao céu, senão aquele que do céu desceu. Então, se Jesus diz que ninguém jamais viu a Deus, eu fico parado a analisar a expressão de Isaías, que diz: eu vi o Senhor sentado no alto e sublime trono. Será que foi mesmo o Senhor? Ou Isaías entendeu que era o Senhor? Se Jesus diz que ninguém jamais viu a Deus, e nós, o que podemos dizer, deduzir disso aí? Invisível. Deus é invisível. Por que é que Deus não mostrou figura? Jesus Cristo mostrou figura humana. O que é que tem de retrato dele aí? E todos mentirosos. Porque a figura de Jesus foi na mente das pessoas e eles deixaram de desenhar. Porque naquela época não tinha câmera fotográfica, não tinha celular, e não podiam. Mas tem tanto retrato de Cristo aí, invisível. Deus não podia, mas não queria, era intento de que Ele nem Cristo deixasse imagem, porque poderiam se tornar imagem de escultura, como se tornou aqui no tempo moderno, um Cristo com a cruz, sendo adorado, invisível, ao único Deus. É o que eu fico pensando, quando eu vejo essa expressão, eu levo para o salmista, os profetas, o caso de Elias e os profetas de Baal. Eu digo, o Senhor é Deus dos deuses. Não existe isso. Os deuses do povo, os deuses, não existe Deus. Não pode nem se escrever. Deus Mamon não é Deus. Deus Jagô não é Deus, porque Deus é o único. Por isso, quando as pessoas começam a adorar a imagem e adorar até a seres humanos, que nós já estudamos atrás, amar a Deus acima do amor paterno, amor maternal, amor conjugal, o amor fraternal, quando se ama mais do que Deus, tornou uma imagem, uma adoração, um ídolo. Então, Ele é o único Deus. Não podemos nem imaginar lá
Elias diz para o profeta de Baal: olha, vocês clamam ao vosso Deus, e não é Deus, que eu vou clamar ao meu. A expressão que nós podemos dizer, na nossa mente, dizer: clamam ao que vocês chamam de Deus, ao ídolo de vocês, canto ao ídolo de vocês, que eu vou clamar a Deus. E só Deus só existe é o único Deus. Seja a honra e a glória para todo o sempre. E aí vem a consciência: únicos, não tem escapatória nem reserva para colocar outro sentimento de Deus no coração. O coração não se parte, maior parte para Deus, outra parte para diversões, outra parte para vida da carne. Isso não, porque a honra, toda a honra e toda a glória seja para Deus, e não é momento de emoções não. Quando eu faço a bênção apostólica, eu digo que o Senhor abençoe, a bênção dele esteja sobre todo o povo nesta casa, sobre todo Israel de Deus, não apenas por um momento emotivo, porque tem pessoas que, até crentes, no dia do culto da ceia, tem aquele fervor maior, como seja ao ingerir os elementos, estão ingerindo mesmo o corpo de Cristo, estão sendo lavados no sangue de Cristo naquela hora, quando tomam a ceia. Nada disso é real. Nada disso é real. Mas a emoção não salva. O que salva é a fé. E fé não reduz, não pode ser reduzida a emoção. Fé não pode ser reduzida a questionamento. Não, eu creio, mas tem isso. A fé não se reduz a isso. Por isso, toda glória, toda honra seja para Ele, e não é por emoção não, é para sempre. Jesus falou uma coisa, uma parábola muito interessante que nos vai lembrar isso. O homem pobre, capinador, estava num campo trabalhando e achou um tesouro. O que eu vou fazer com isso? Se eu disser ao dono do terreno que eu estou capinando, tem um tesouro, ele vem buscar e eu não deu nada. Eu que achei não vou ganhar nada. O que eu vou fazer? Escondeu o tesouro, mais escondido, trabalhou fora, comprou aquele terreno para depois tomar posse do tesouro. A nossa vida cristã é isso. Quando nós achamos uma coisa de valor, nós guardamos para que ninguém nos furte. E na vida cristã tem a expressão: cuidado para que ninguém roube a tua coroa. A coroa é a vida eterna, a coroa é a salvação. Então nós encontramos, escondemos e vamos buscar na fé poder para possuir o tesouro que nós encontramos. Os crentes que aceitam o Evangelho, vocês vejam, aqui mesmo já se converteu pessoas que bebam, que ingeriam muito álcool, mas estava consciente. No dia se converteu, mas não teve força, voltou. É como diz a porca, voltou a lamaçal, voltou para beber. Por quê? Foi a emoção, não foi a fé. Mas nós que vivemos da fé, então nós sabemos que é Ele que nós temos da glória, porque esse sentimento de glória que nós estamos dando a Deus não é só aqui. Essas coisas serão guardadas na maleta divina e nos acompanhará para a vida eterna. O que diz Apocalipse 13? Bem-aventurados que desde agora morrem no Senhor, para que descansem de suas famílias
e suas obras os sigam. Diaconisa Margarida. Esse tesouro que nem a ferrugem, nem a taça corrói, nem a ferrugem corrói, nem a taça corrói. É esse tesouro que é Jesus Cristo, é o maior tesouro que a gente tem. É esse tesouro. É esse tesouro que é a ambição maior da nossa vida. Ambição. Ai, pastor, o crente pode ter ambição? Pode. Não pode ambicionar o mal, mas ambicionar o bem. Ter inveja do que é bom. O que é inveja? É querer ter o que os outros têm. Na vida humana, na vida material, é uma tristeza, o invejoso. Mas na vida cristã, não. E como é que nós nos livramos dessa inveja? É o desejo de termos o dom que outras pessoas têm. É só pedir a Deus. E a Bíblia diz: pedi e dá-se-vos-á. Buscai e acharei. Então não existe nenhuma restrição para o crente ser especial na igreja e no reino de Deus. Não há. Eu sei que o mundo, ou seja, as pessoas, nunca vão nos achar especiais. Sempre vai encontrar em nós um defeito, uma falha. É isso, é isso, mas é isso. Ah, ele é muito bom nisso, era muito bom, mas tem isso. Isso aí é normal para o mundo. Mas para Deus nós somos especiais, mais do que pensamos. Por quê? Nos acusamos que não merecemos. Temos consciência de que foi nós que levamos ele para a cruz. Temos muita coisa que nós colocamos em nós e devemos esquecer isso. As coisas velhas passaram. Cristo nos tem como muito especial. Agora, se isso nos levar à exaltação, então nós estamos retrocedendo. Cristo me vê os irmãos como muito especiais. Ninguém na terra valoriza a mim e a vocês como Deus. Ninguém. Primeiro porque nós não sabemos perdoar e Deus sabe. Deus é perdão, Deus é misericórdia. Não por isso que nós, por sermos cobertos pela sua compreensão, a sua graça, vamos fazer tudo que o mundo faz. Aí nós seremos ímpio. É diferente. Ímpio, aquele que faz o pecado premeditado. Esse não ama ao Senhor porque não se incomoda em ver o Senhor triste. Mas triste, pastor, Deus, claro, se Deus te ama e tu está desobedecendo e caminhando para o inferno, ele não fica triste? Se um pai leva um filho para o hospital e o médico diz: olha, a coisa é séria, pode degenerar para óbito. O pai não sai do hospital triste? Nós devemos entender que somos honrados e retribuir essa honra ao Senhor com nossas vidas de cânticos, louvores e dedicação à sua obra. E sabemos que Deus não fica devendo nada a gente. Tudo que nós fizermos, ainda estaremos devendo muito a Deus. Esse é um preceito de humildade, que eu não sirvo de nada. Tudo que eu sei, tudo que eu falo é de Deus. Tudo que eu fiz, que eu criei na minha profissão é inspiração divina. Tudo que eu construí na minha vida foi a orientação de Deus. Então, é como diz o diácono Nicodemos: somos eternos dependentes de Deus. Eu já não digo tão assim, porque se ele fala pensando na área material, humana, eu concordo. Mas quando chegarmos lá, aí nós temos que entender o que Cristo disse, que Paulo disse: e nós seremos assim como Ele é.
essa coisa na minha cabeça, ainda eu fico querendo restringir, não quero selar essa expressão. Mas às vezes eu penso, eu não estou diminuindo o amor de Deus para comigo, porque nós seremos assim como Ele é. Paulo fala da expressão do Cristo humano, ou fala da expressão do Cristo ressurreto? Porque se for como humano, já é grande coisa. Nós temos corpos espirituais e vivemos como Cristo viveu. Aqui seremos como Ele é. Mas se for como o corpo espiritual de ressurreto, nós seremos assim como Ele é. Então não haverá mais súditos, todos são deuses. E é muito forte esse pensamento. Mas nós seremos assim como Ele é. É o que disse Paulo sobre a ressurreição. Ele disse que tem crente insensato. Procuramos saber qual é o corpo que a gente vai ter na ressurreição. Qual é o corpo? E que corpo viremos? E veremos no Rei. Aí Paulo diz assim, olha, é o capítulo 15 de 1 Coríntios, ele mostra tanta coisa, diz, olha, a carne do peixe não é a carne do boi, do carne. Existe, não é a carne da árvore, existe diferença, mas nós seremos transformados em um corpo espiritual. Mas que corpo é esse? É o que os insensatos da igreja de Corinto queriam saber. Que corpo é esse? Será aquele corpo que a gente entra numa parede, através de uma parede sem porta? É aquele corpo que anda sobre o mar? Olha aí, se formos observar, antes de Cristo morrer, o corpo dele era um corpo humano, mas andava sobre o mar sem afundar. Quando ele morreu, era um corpo espiritual, ele passava as paredes sem porta. Qual é a diferença que tem nisso aí? Nós não vemos nenhuma, eu não vejo nenhuma diferença. É aí que nós vamos aprender a também termos humildade e a crermos que as promessas que Deus dá a nós é muito especiais para nós vivermos nessa esperança. Nessa esperança. Porque a oração dele ao Pai, lá em João, quando ele diz, na casa de meu Pai há muitas moradas, e disse, Pai, eu não quero que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Oi, então Deus não quer que nenhum de nós morra? Não, Ele não queria que naquele momento fosse interrompida a obra de salvação, que é a meta principal de Deus, com doença, com perseguição, com prisão, com morte, como ele sofreu. Não os tire do mundo, mas livre do mal. Porque através dessa ação dos apóstolos é que nós estamos aqui, crendo em Cristo. Já há quantos anos se passaram, quantas bocas falaram para chegar até nós o Evangelho. Então, a nossa vida cristã, ela é relato, está relatado publicamente na Bíblia. Agora, como eu digo, é muito bom a gente dar asa aos pensamentos em relação. Primeiro, orar, pedir a Deus, mostra, Senhor, e orar, e ler, e gostar, e derramar sobre texto, e buscar curiosidade como essa. Que corpo? Um corpo de Cristo humano andou sobre as águas. Um corpo de Cristo ressurreto passou sobre a parede sem porta. Que diferença tem?
Que diferença houve no Cristo carnal e no Cristo ressurreto? É muito bom nós procurarmos estudarmos essas situações para que a nossa alma, em dúvida não, nós não temos dúvida a respeito de Deus, não temos dúvida a respeito de Cristo, mas podemos escolher mais conhecimento, saber estruturar mais, as interrogações na nossa mente em relação à Bíblia desaparecerem, admitir que a Bíblia é a palavra de Deus e que existem coisas que estão na Bíblia, mas não é. Por isso a Bíblia não perde o seu poder de ser a palavra de Deus. Tem sentimento humano escrito. O salmista, ele falava de uma realidade antes de Cristo. Então tem muitas expressões que o Senhor quebra o queixo, arranca os dentes do meu inimigo, tritura, expõe os seus ossos. Isso aí não está errado, é porque ele assim imaginava. Mas quando Cristo voltou e disse: é chegado a vós o reino dos céus, e ensinou, é diferente. Então eu vou ficar com quem? Com Cristo ou com Isaías? Com Cristo ou com Jeremias? A leitura de hoje diz isso. Nada, ninguém tem maior atributo de veracidade em nós do que Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Senhor. Ali ele ouvia mensagem, no Velho Testamento ouvia mensagem de Deus, e no Novo ele vivia o Cristo encarnado, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E o que os apóstolos, os profetas não viram, João diz: e vimos a sua glória. Os antigos não viram, mas os discípulos ouviram. Os ouvintes de Jesus Cristo lá em Samaria, quando a mulher samaritana chamou para eles falar, disseram: mulher, não é mais pelo teu dito, mas porque vimos e cremos. É aí que está a glória, a grandeza de Deus, não desrespeitando as ações proféticas, as ações dos reis, as coisas interessantes que estão na Bíblia, porque servem para dar lições, às vezes lições materiais. A Bíblia também é um compêndio de lições materiais, mas no seu núcleo, a sua importância é no nível espiritual. Por isso, quem é totalmente material só vai entender as coisas materiais, como acontece na nossa vida. A Bíblia é usada em laboratório, a Bíblia é usada em reuniões científicas, a Bíblia é usada em medição do tempo, climatologia, e tem muita coisa que a Bíblia é usada e que nós não sabemos, e ele não se submete ao poder de ensino da Bíblia. Mas o mais importante é o que nós escolhemos. É o que disse Jesus a Marta: Marta, Maria escolheu a melhor parte. Nós escolhemos a melhor parte, que é a Bíblia como compêndio, luz espiritual para o nosso viver. Deus nos abençoe e nos faça cada vez mais humilde, e que a nossa vida reflita honra e poder para Deus. Amém. Amém. Chegamos ao final da nossa escola bíblica, que possamos levar para a nossa vida esse ensinamento, né? E para em prática, né? Todos os dias da nossa